Olá pessoal, vou mostrar como fazer esta linda cuba quadrada de cimento com esse efeito bem interessante. Para isso vou usar esta vasilha e esta caixa de isopor como forma. Esta caixa tem capacidade para 26 litros, vou cortá-la nesse sentido para pôr massa por aqui por cima. Esta caixa retangular tem capacidade para 6 litros e meio, ela é facilmente encontrada no comércio. As bordas dela serão cortadas e esses frisos serão lixados com uma lixa. Vou deixá-la lisa. Aqui já lixei e tirei as bordas. Agora com um estilete corto uma das partes maiores da caixa de isopor. Isso vai facilitar para eu fazer as marcações. Aqui já tirei uma das laterais. Agora vou medir 14 centímetros aqui na parte interna da caixa. E vou fazer um traço dando a volta na caixa por dentro. Vai ficar mais fácil para eu cortar. Agora coloco um suporte e corto pela parte de dentro da caixa. Isso faz com que as rebarbas fiquem na parte de fora. Aqui já cortei essa parte da caixa de isopor que preciso para fazer a cuba de cimento. Aqui ó, ela ficou com 14 centímetros de altura. E esta vasilha vermelha vai ficar aqui dentro, nesta posição. E esse espaço aqui vai ficar maior, é onde será colocado a torneira. Vou usar esse tubo de PVC de 32 milímetros para colocar aqui, para fazer o furo para fixar a torneira. Pessoal, se você não é inscrito, já aproveite, se inscreva no canal. Também deixe seu like e ative o sininho para ser notificado quando postarmos vídeos aqui no canal. A forma internamente mede 37 por 36 centímetros. A caixa retangular vermelha mede 21 centímetros de largura, 33 centímetros de comprimento e 11 centímetros de altura. Também vou precisar destes 3 pedaços de isopor com um furo aqui no meio. Ele será fixado nesse tubo de PVC. Ele vai ficar da altura da forma. Depois que eu colocar 4 centímetros de massa, venho e ponho o isopor aqui. Ele mede 9,5 cm de largura por 10,5 cm de altura e 25 cm de comprimento. Agora vamos para a próxima etapa. Vou usar papel adesivo para forrar a parte interna da forma de isopor. O isopor ele é um pouco áspero. Aí vou precisar forrá-lo com esse papel adesivo. Esse papel adesivo você encontra facilmente nas lojas de materiais escolares. Se não encontrar, também pode usar o papel de parede. Pessoal, também aproveite e mostre este vídeo para outras pessoas, compartilhando nas suas redes sociais. Aqui já concluí de colocar o papel adesivo, veja como a forma ficou lisa por dentro, tirou a aspereza do isopor. Esta vasilha é bem flexível, por isso eu vou usar areia, vou colocando areia e compactando, para ela ficar bem firme. Depois de colocar areia na caixa e compactar, pego a tampa da caixa, cortei as bordas dela e encaixo ela aqui perfeitamente na caixa. E agora termino colando com cola quente. Esse processo é bem prático. Aqui já terminei de colar. Agora pego a outra parte da forma e vou passar detergente em toda a parte interna. Você pode usar óleo
Antes de colocar a parte interna da forma, vou fazer isso para facilitar. Agora coloco a vasilha com areia no lugar. E isso segurando com cuidado para a tampa não romper. E aqui eu coloco ela no lugar certinho onde ela vai ficar. Agora pego esse sifão, retiro a válvula dele. Também vou usar cola quente. E vou colar ele no centro da caixa vermelha. Isso serve para o formato dela ficar na cuba. Agora pego esse tubo de papelão. Ele serve para proteger a válvula e alargar mais o furo. E fixo ele com a própria porca da válvula. Antes de finalizar a forma, também passo detergente nessa vasilha. Isso serve para a massa não grudar. Fiz um furo bem centralizado nesse espaço para fixar o tubo. Também passo detergente nele. Agora pego essa parte de isopor para finalizar a forma. Começo fixando ela com pregos. Pessoal, se você não é inscrito, já aproveite, se inscreva no canal e também deixe seu like. Agora vou usar fita adesiva para terminar de fixar a forma. E não se esqueça de ativar o sininho para ser notificados quando postarmos vídeos aqui no canal. A forma já está pronta. Veja como ela ficou por dentro. O acabamento ficou muito bom. Esses 3 espaços aqui são iguais. Este outro aqui é maior. É o espaço da torneira. Agora vamos para a próxima etapa. Vou utilizar estas 2 bacias para preparar a massa. Vou usar uma areia média, limpa. Vou usar uma porção em cada bacia. Essa tigela tem capacidade para 4 litros. Vou usar 2. No total serão 8 litros de areia. Cimento também. Uma porção em cada bacia. Um total de 8 litros de cimento também. Dividi em 2 partes porque fica mais fácil para misturar. Agora, com uma colher de madeira, vou misturando com cuidado. Depois de misturar a areia com o cimento, adiciono água aos poucos e continuo misturando lentamente. Repito esse processo até a massa ficar no ponto ideal para fazer a cuba. Aqui terminei de misturar as 2 porções de massa. Agora vou colocar toda a massa numa mesma bacia. Antes de terminar o processo de preparar a massa. Na sequência vou usar 200 ml de impermeabilizante. Derramo na massa. E misturo intensamente até todo o impermeabilizante ser dissolvido. Agora pego corante vermelho, derramo sobre a massa, derramo bastante, espalho por toda a superfície da massa e depois continuo misturando, deixo ele completamente misturado na massa. Vou colocando mais corante até chegar num tom de vermelho que eu achar mais adequado. Cheguei nesse tom de vermelho. Agora pego o corante preto, derramo sobre a massa e continuo misturando. Se você preferir, pode colocar o corante preto logo antes, mas eu prefiro colocar depois porque eu tenho mais controle sobre a tonalidade. Veja como o vermelho vai ficando mais encorpado
mais escuro. Agora pego novamente o corante preto, derramo sobre a massa. Agora vou fazer o efeito. Continuo misturando agora de forma mais aleatória, para quando derramar na forma ficar o efeito do preto, vermelho com ferrugem. Derramo mais um pouco de corante preto e vou misturando até chegar num efeito que eu achar melhor. Aqui eu terminei de preparar a massa, veja como ficou as manchas de preto com o vermelho. Você vai misturando aleatoriamente. Agora vamos para a próxima etapa, que é derramar a massa na forma. Agora vamos colocar a massa na forma. Veja o efeito como fica na massa, como ela derrama, como é que fica já bonito. Olhem só como fica o efeito do preto com o vermelho. Coloco mais corante na massa e misturo novamente. Agora pego aquele isopor que eu falei logo no início do vídeo e coloco ele aqui no lugar. Já coloquei uns 4 centímetros de massa. Agora eu coloco o isopor de um de cada vez. Esse último coloquei errado, mas no final do vídeo eu conserto ele. E agora vamos continuar colocando massa na forma. Aqui o isopor subiu. O tubo não aguentou a pressão. Coloquei esse tijolo e esse bloco em cima do isopor para aguentar a pressão da massa. E aqui finalizo de colocar a massa na forma. Veja como o efeito da massa já está ficando bonito. E aqui finalizo com uma colher. E após 24 horas, vamos desenformar. Começo tirando a válvula, o parafuso. Vamos tirar essa parte de trás da forma. Saiu com muita facilidade. Agora tiro essa outra parte de isopor. Pessoal, já aproveite, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Agora tiro esse tubo, que é onde vai a torneira. Também tiro essa parte de papelão, esse tubo. Agora vou usar esses pedaços de madeira para proteger a válvula quando eu virar a cuba. Ela é relativamente pesada em comparação às outras cubas que fiz aqui no canal. Agora vamos tirar a forma de isopor. Ela saiu com uma certa facilidade. Coloquei esse papelão aqui para dar mais pressão. Não deu para mostrar no vídeo. Agora com uma espátula tiro essas rebarbas. Também tiro esse excesso de massa que passou para cima da tampa. Com uma espátula, não é tão difícil de tirar. Agora tiro a tampa da caixa retangular. Em seguida, esvazio a caixa com areia. O que você está achando desse processo ser feito com areia? Acha que ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Conta pra gente aqui nos comentários. Agora chegou o momento de desmoldar a parte interna e ver de fato como ficou o acabamento dessa cuba. Puxo um pouco de lado, um pouco de outro. Pronto, descolou. Olhem só, pessoal, que maravilha ficou o acabamento dessa cuba na parte interna. Vejam mesmo. Agora retiro a válvula.
Vejam como ficou a marca da válvula na cuba. Veja mesmo o efeito de ferro envelhecido, de ferrugem. Ficou bacana demais. Um efeito rústico. Bonita demais essa cuba. Superou minha expectativa. Agora, para dar o acabamento, vou usar essa lixa, número 80. Vou lixar as bordas para tirar algumas imperfeições. E para dar o acabamento final, vou usar essa lixa 220. É uma lixa mais fina. Vou dar um acabamento mais delicado nela. Depois de lixar a cuba, passo água nela para tirar a poeira. Depois da cuba estar seca, vou usar resina acrílica. E com um pincel macio, vou passar em toda a superfície da cuba. Veja como ela fica brilhosa depois da resina. Olhem só o efeito. Como ela fica mais bonita ainda depois da aplicação da resina. Ela fica parecendo com ferro envelhecido, com ferrugem, ferro cortem. Agora vamos ver na prática como ela funciona. Vejam como a água escorre com facilidade. Vejam que maravilha. A profundidade dela ficou muito boa. Sensacional o resultado final dessa cuba. E vocês, o que acharam? Conta pra gente aqui nos comentários. Pessoal, também aproveite e mostre este vídeo para outras pessoas, compartilhando nas suas redes sociais. E veja outros vídeos do meu canal que está aparecendo na tela. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo!